Olá, me chamo Vitória Pereira Santos de Moraes, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e minha pesquisa de iniciação científica se chama A Comunicação Estratégica e Divulgativa como forma de prevenir desinformação e fake news no contexto de pandemia Covid-19. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Departamento de Letras, e foi contemplada no edital FUNABIRC-FUNAB, sob orientação da professora Maria Carmen Arias Gomes. O presente trabalho propôs-se analisar a relação entre as estratégias sociocomunicativas, discursivas e textuais sobre a prevenção de Covid-19 a partir de textos incluídos no site do Ministério da Saúde, na seção Fake News. O fenômeno das fake news, compreendido como a proliferação de notícias falsas e a tentativa de distorção da verdade, tomou grande proporção no Brasil durante o cenário de eleição no ano de 2018. A partir desse marco, foram criadas políticas a fim de minimizar os efeitos de desinformação. Pretende-se investigar nesse problema social pelo viés da análise do discurso crítico, partindo da reflexão acerca de elementos semióticos e seus potenciais efeitos ideológicos durante o primeiro ano de pandemia da Covid-19, 2020. Como pressuposto teórico, nos aliamos à análise do discurso crítico. Coriark e Ferkov, 1999, propõe que se investigue problemas sociais partindo da reflexão acerca de elementos semióticos e seus potenciais efeitos ideológicos em práticas sociais particulares. Gomes e Vieira, 2020, afirmam que essa abordagem da análise do discurso crítico objetiva-se em identificar problemas sociais parcialmente discursivos, de forma a entender os motivos pelos quais não só continuam a ser descritos como ruins ou injustos, mas porque mantêm as relações desiguais e assimétricas de poder e dominação. Para Ferkov, 2001, a conexão entre o texto e a prática social é vista como medida pela prática discursiva. De um lado, os processos de produção e interpretação são formados pela natureza da prática social, ajudando também a formá-la. E, por outro lado, o processo de produção forma e deixa vestígios no texto e o processo interpretativo opera sobre pistas no texto. No que se respeita à metodologia utilizada na pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa foi de tipo exploratória, de abordagem quant e qualitativa, e o percurso metodológico foi feito da seguinte forma. Os dados da pesquisa foram retirados no site do Ministério da Saúde do Brasil, na seção Saúde sem Fake News. No momento da captura da tela, estão destacados 120 textos desinformativos. No entanto, por questões de dificuldade metodológica causada por instabilidades no site, foram analisadas apenas 99 desses. Foi realizada ainda a revisão de literatura a partir dos periódicos na área da saúde coletiva, banco de teses, dissertações e textos produzidos por associações científicas. A pesquisa qualitativa de base interpretativa foi realizada a partir da coleta de dados e análise por meio do software Anticonc-X, sendo utilizados recursos lista de palavras e concordanciador, a fim de identificar a frequência de elementos lexicais nos textos. Ainda metodologicamente, foram analisados nas notícias temas recorrentes, estrutura temática e suposições subjacentes, percepção social do risco, quantidade, qualidade das informações sobre a doença, sistema de transitividade, as vozes usadas nos textos, intertextualidade e interdiscursividade, tipos de discursos, autorizados, legitimados, significado das palavras e potencial ideológico, pressuposições, metáforas, criação de palavras. No que diz respeito às temáticas recorrentes dentro do site Saúde Sem Fake News, foram analisados os seguintes temas: governo, com 16 notícias, casos de Covid-19, com 13 notícias, alimentação, 12 notícias, política internacional, também 12 notícias, Covid-19, no que diz respeito aos sintomas da doença, 11 notícias, vacina, 10 notícias, informativos, 8 notícias, notícias verdadeiras, 4, e hábitos, 3 notícias. Observou-se que um dos principais tópicos tratados no link são as temáticas que envolvem as ações do governo frente ao enfrentamento do vírus e os posicionamentos políticos dados por representantes executivos, correspondendo a 18% das notícias, como em governo esconde números sobre o novo coronavírus, é fake news. Destacam-se também, dentre os títulos analisados, a grande recorrência de notícias falsas sobre casos confirmados no Brasil e tratamentos caseiros utilizando alimentos, como em uísque e mel contra coronavírus, é fake news. No que diz respeito à recorrência de palavras encontradas nos títulos do site, após a análise do software Anticon, recebemos
os seguintes números: fake e news, com 83 aparições, coronavírus, com 72 aparições, novo, 22 aparições, Brasil, China e saúde, com 6 aparições cada, e confirmado e vacina, ambos com 5 aparições cada. A recorrência dos léxicos fake e news se faz por meio do agrupamento dessas palavras em grande parte dos títulos, que são precedidos pelo verbo ser, flexionado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo é, formando assim a afirmativa é fake news, que se viu como uma espécie de subtítulo das notícias. Tal afirmação aparece 76 vezes nos títulos analisados, contribuindo para um alcance de informação sobre a falsidade da informação difundida. Como em pesquisa publicada por cientistas chineses diz que coronavírus tornará a maioria dos pacientes do sexo masculino infértil. É fake news. No que diz respeito à recorrência dos textos informativos como recomendação de prevenção, transmissão e não existência de cura do Covid-19, nós encontramos os seguintes resultados. Vale ressaltar que todos esses textos presentes aqui foram repetidos ao longo da análise. Então, dentro dos textos de recomendação de prevenção, nós temos 6 casos na temática governo, 2 em casos de Covid, 11 em alimentação, 3 em política internacional, 5 em Covid-19, 8 em vacina, nenhum em informativos, 1 em notícias verdadeiras e 2 em hábitos. No que diz respeito a textos informativos sobre formas de transmissão, encontramos apenas em alimentação, com 2 textos desse caráter, Covid-19 sintomas, com 5 textos com esse caráter, e notícias verdadeiras, com apenas 1 texto informativo sobre formas de transmissão. No que diz respeito a assinalar a não existência da cura para a Covid, temos 10 textos repetidos na seção de alimentação, 3 em política internacional, 1 em Covid e sintomas, 8 em vacina e 2 em hábitos, totalizando 24 aparições. Já nos outros casos, como no texto informativo, totalizaram-se 8 recorrências e nas recomendações de prevenção, 38. Os textos apresentados pelas notícias apresentavam-se brevemente com o tópico da notícia falsa, seguido por tópicos que continham informações como recomendações para se evitar o contágio, prevenção da doença e não existência de cura para a Covid-19. Foram trazidos verbos como lave, evite, cubra, entre outros verbos no infinitivo, para instruir sobre a prevenção e proliferação do vírus. As considerações finais foram: percepção de direcionamento político das notícias revisadas como foco nos âmbitos nacional e internacional, incluindo também as notícias que não foram assinaladas na categoria política ou política internacional. No que diz respeito à quantidade e qualidade dos textos observados, observou-se que as escolhas de léxicos que compunham os títulos levantados direcionam o interlocutor para os temas tratados de forma muito repetitiva, como é o caso de vários títulos apresentados na temática alimentação. O mesmo ocorreu no corpo textual das notícias que foram compostas por vários títulos iguais. Falta de informação sobre o uso de medicamentos para tratamento ou tratamento precoce da Covid-19, que geraram consequências para a saúde de quem realizou tal procedimento. Também a grande demanda de notícias falsas que envolviam o governo conseguiram ilustrar uma crise vivenciada pela política brasileira em conjunto com a crise mundial trazida pela Covid. Percebeu-se também a falta de informações que trouxessem vozes de autoridades, nesse caso em especial, médicos e cientistas. Houve maior recorrência dessas vozes quando as notícias falsas envolviam esses profissionais. Tais fatores e a falta de verificação de algumas notícias que circulavam compostos-se de modo a contribuírem para a manutenção de crenças e ideologias altamente difundidas e seguidas durante o primeiro ano da pandemia, de 2020, que dificultaram a contenção do vírus e aumentaram os riscos para a população. Contudo, é possível atribuir que as construções de títulos, se analisadas de forma individual, são informativas, posto que assinalavam de forma explícita a afirmação é fake news ou é verdade. Essas são as referências bibliográficas usadas para essa apresentação e muito obrigada.